Olha só, o Mark Zuckerberg, dono do Meta, teve seus planos de criar inteligências artificiais movidas à energia nuclear frustrados por abelhas. É isso mesmo. Mas isso não está impedindo ele e outros magnatas aí da tecnologia de avançar nesse perigoso campo. Você vai entender o que aconteceu agora no plantão do Meteoro. Olha só, as abelhas têm a sua importância no nosso bioma, né? Mas ao que parece, eles também têm importância aí para não deixar que essas invencionices malucas avancem. Vou chamar na tela aqui, ó, Sofia Labanca, o arroba da Sophie está aqui, ó, arroba Lente Vermelha, para você seguir a Sophie em todas as redes sociais, e o meu arroba aqui, lu.junior. Sophie, me lembra muito um episódio do Black Mirror, em que eles criaram abelhas androides para substituir as abelhas, enfim. E aí começou a dar ruim. Mas é muito louco como as abelhas têm, de fato, uma importância muito grande no nosso bioma, mas eu quero entender o que aconteceu para elas bloquearem as intenções do Mark Zuckerberg. Pois é, né? A gente tá falando aí do Mark Zuckerberg, dono da Meta, que, para quem não sabe, é a empresa que é dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp e tudo mais. E agora também dona da Meta AI, tá? Meta AI, o nome. Que é aquela inteligência artificial deles para competir com todas as outras inteligências artificiais generativas que a gente tá vendo se espalhando por aí. O que acontece é que essas inteligências artificiais generativas, elas precisam de muitos data centers, né? São basicamente armazéns enormes cheios de computadores que são usados para guardar e processar os dados. E esses data centers, eles têm um consumo enorme de eletricidade e de água também para o resfriamento. E isso tá... esse consumo... Gente, só para vocês... não, vamos chegar lá. Esse consumo enorme de energia elétrica está levando as empresas que fazem esses data centers a ter que buscar mais formas de energia elétrica, porque assim, a quantidade de energia elétrica que tem disponível onde eles estão colocando esses data centers não é suficiente. E como a gente está em um momento aí que existe uma preocupação muito grande com uma coisa chamada crise climática, eles estão tendo que procurar formas alternativas de gerar energia elétrica. A energia elétrica por gás, por carvão, por óleo, que é o que é mais comum fora do Brasil, né? Aqui no Brasil a gente tem muita energia hidrelétrica, mas fora do país, essas termoelétricas, não dá para eles ficarem fazendo mais dessas por causa da crise climática. Hidroelétrica depende de você ter um relevo adequado, então não dá para colocar em qualquer lugar. Energia solar e eólica não dá uma energia constante, né? Se fica sem sol ou sem vento, ferrou tudo. Eles resolveram começar a apelar para energia nuclear. Então, ok. Tudo essas Big Tech agora estão louquinha por energia nuclear. A Meta estava aí para ser a pioneira, a primeira a fazer data center 100% movido por energia nuclear. Só que deu ruim. Deu ruim porque o local que eles queriam fazer acabou não sendo aprovado por causa de uma espécie muito rara de abelha que faz habitat por lá. Então a gente pode ir para a Folha de São Paulo, que na verdade está publicando uma tradução de uma matéria da Financial Times, que tá aí. Abelhas raras freiam plano da Meta de construir centro de dados de IA movido a energia nuclear. A Amazon, Google e Microsoft fecharam acordos recentemente com operadores desse tipo de usina para atender a crescente demanda de energia dos centros de dados. Então a gente pode descer ali um pouquinho no segundo parágrafo, já vai nos contar. Zuckerberg, né, o dono da Meta, planejava fechar acordo com um operador de usina nuclear existente para fornecer eletricidade sem emissões de carbono, no caso, para um novo centro de dados que apoiaria suas ambições de inteligência artificial. No entanto, o potencial acordo enfrentou múltiplas complicações, incluindo desafios ambientais e regulatórios, disseram essas pessoas. Essas pessoas eram pessoas que estavam presentes em uma reunião com Zuckerberg. A descoberta da espécie rara de abelha em um local próximo à usina onde o centro de dados seria construído teria complicado o projeto, disse Zuckerberg em uma reunião geral da Meta na semana passada, de acordo com 2 pessoas familiarizadas com essa reunião.
Então, o que que aconteceu? Ele já tinha a usina nuclear lá, um acordo com a operadora da usina nuclear, ia construir o data center do lado, e daí com isso ele iria conseguir ser o primeiro a fazer isso, porque a usina já estava pronta, já estava em operação e tudo mais. Mas não rolou porque falaram, ó, essa região aqui que você iria construir seu data center tem essa espécie muito rara de abelha e a legislação ambiental não vai deixar você matar essa espécie rara de abelha para fazer um centro de dados aqui. Então, não rolou. Gente, eu acho que eu queria aproveitar para falar um pouquinho sobre o quão absurdo é o gasto de energia desses centros de dados, né? Essas IAs não é qualquer inteligência artificial, são as inteligências artificiais generativas. Elas gastam muita, mas muita energia mesmo. A que ponto? A que ponto que a Agência Internacional de Energia emitiu um relatório em janeiro desse ano, 2024, dizendo que 1/3 da energia do país Irlanda, deve estar sendo direcionado só para centros de dados em 2026. É essa a estimativa que eles fazem. Vocês conseguem imaginar o que é um país inteiro ter 1/3 da energia deles direcionado para esses centros de dados? É desse nível que nós estamos falando. E a gente vê isso num contexto em que essas empresas de inteligência artificial estão querendo colocar inteligência artificial em tudo, inclusive em coisa que não faz sentido colocar inteligência artificial. Sabe? Não faz sentido você fazer busca via inteligência artificial. A gente sabe que as buscas delas são... os resultados delas são muito ruins, elas alucinam muito, e que as buscas comuns já costumam dar os resultados que a gente quer. Mas então por que vai fazer busca por inteligência artificial? Na verdade é porque essas empresas, Meta, Amazon, Google, Microsoft, são donos de uma quantidade enorme de data centers e querem alugar esses data centers para outras empresas que usam essas IAs. Então ficam enfiando inteligência artificial em tudo. E de onde que estão querendo tirar essa energia, essa eletricidade, a gente já viu, de energia nuclear. Tem uma reportagem da Forbes, que eu acho que explica bem isso. Só vou pedir para deixar sem áudio, porque tem uma musiquinha que vai atrapalhar, e de qualquer forma o áudio só ia ter, além da musiquinha, uma narração em inglês, então eu vou lendo aqui a legenda que vai bem. Beleza, então, vou dar play soltar. já. Então, estão dizendo aí, esse ano, por exemplo, a Microsoft contratou seu primeiro diretor de tecnologias nucleares. A energia nuclear é rejeitada em muitas partes do mundo por questões de segurança e custos altos, mas o setor defende os mini-reatores nucleares como uma solução para esse problema. Os reatores modulares de pequeno porte, né, e os microreatores, inclusive, são projetados para serem produzidos de forma rápida, barata e em escala. Além disso, não emite dióxido de carbono, mas a comercialização dos primeiros modelos de mini-reatores nucleares não deve começar antes do fim da década. Por isso, o setor se concentra em soluções de energia atômica que já estão disponíveis. E estão fechando acordos para usar a energia gerada por usinas nucleares já existentes. Por exemplo, a WAS da Amazon anunciou em março que pagou 650 milhões a Talen Energia por um campus de data centers conectados à usina nuclear de Susquehanna, na Pensilvânia. Especialistas acreditam que a demanda dos data centers por energia pode servir como catalisador perfeito para o crescimento desses reatores modulares, já que grandes empresas de tecnologia são entre as poucas que dispõem de capital suficiente para investir nos primeiros projetos para tirar esses reatores do papel. Então você está vendo, eles realmente estão indo... Financial Times, não é Forbes, desculpa. Errei na hora de dar o crédito. Mas vocês estão vendo, então a gente realmente está vendo eles investindo pesado em energia nuclear. Gente, em setembro, a Microsoft chegou a fechar um acordo para reativar o reator da Three Mile Island, que é basicamente conhecida por ser o reator que causou o pior acidente nuclear dos Estados Unidos, em 1979. E eles vão reativar esse reator para dar energia elétrica para as IAs. Eles colocam isso como uma forma de produzir energia elétrica sem emitir carbono, mas já tem vários especialistas
na questão climática, dizendo que isso é meio que uma mentira, porque basicamente eles pegam toda a energia renovável para eles e daí sobra para o resto da sociedade toda só a energia não renovável. Então, indiretamente, acaba aumentando a emissão de carbono do mesmo jeito, sem falar que essa quantidade absurda que eles estão querendo fazer de reatores nucleares levanta uma questão: o que diabos vai fazer com o lixo nuclear depois? Para vocês verem um pouquinho mais sobre isso, eu sugiro fortemente para quem sabe falar inglês, infelizmente só para quem sabe falar inglês, ouvir a série Data Vampires, que tá com 4 episódios no podcast Tech Won't Save Us, que vai explicar muito do que eu tô falando aqui, como eles querem empurrar IA para tudo, como estão sugando a energia, a água, especialmente de países em desenvolvimento e tudo mais. E também levanta uma questão que eu acho bem interessante, que é, hoje, o custo disso tudo não está sendo repassado para o consumidor, que é uma coisa bem comum nessas startups de tecnologia. Começam dando prejuízo para as empresas e ficam anos dando prejuízos, mas com isso empurrando esse serviço para todo mundo, quando todo mundo já não consegue mais viver mais sem esses serviços, é quando eles começam a repassar o custo e a gente começa a pagar o preço. A gente viu isso acontecer com o Uber aqui no Brasil. Provavelmente vai acontecer com as inteligências artificiais também. E lembrando que os data centers, né, já existem aí a rodo, inclusive para armazenamento em nuvem, para blockchain, né, para Bitcoin, para moedas digitais também. E a IA está chegando como um rolo compressor, assim, com muitos data centers, além desses que já existem. É uma preocupação realmente para o nosso planeta. Mais uma, né? Para variar, mais uma preocupação para o nosso planeta. Vamos continuar acompanhando esse caso aí, a Sofia sempre trazendo mais de ciência para nós. Obrigado, Sofia. Eu que agradeço. E olha só, antes de ir embora, eu vou te falar que a gente aqui na TV Cringe, que é o novo canal do Meteoro, a gente não ficou satisfeito em comprar briga com o fandom do Harry Potter. A gente resolveu comprar briga com o fandom da Marvel. Pois é, olha só, tem um vídeo aqui na TV Cringe, youtube.com/tvcringebrasil, que é sobre a ideologia escondida no universo da Marvel, TV Cringe 81. Ó, inclusive vou colocar na tela aqui para vocês verem. Opa, aqui, para vocês verem aí, ó. A doutora Ana, com o roteiro de Sofia Labanca, a gente conta para você o que tem por trás aí realmente desses filmes da Marvel, filmes de herói, né? Você gosta desses filmes? Não tem problema, pode continuar gostando. Mas é interessante você também saber de outros aspectos aí desse mundo cinematográfico da Marvel, do MCU. Bom, então fica a dica aí para você assistir no nosso novo canal, youtube.com/tvcringebrasil. Grande abraço, até a próxima.